amores! Quarta-feira, já estamos aqui no meio da nossa semana de estudo bíblico diário da Igreja Evangélica Jeová Shammah. Nós estamos fazendo aqui juntos a leitura da Bíblia em ordem cronológica, ou seja, na ordem dos fatos, na ordem dos acontecimentos. Tá bom, meus amores? Então, bora para a leitura de hoje. Nós estamos vendo aqui Deus dando algumas instruções ali a Moisés acerca dos 10 mandamentos, acerca de como fazer ali um altar, de como não fazer ali, do que pode, o que não pode, o que Deus gosta, o que Deus não gosta. É só você voltar aí no meu vídeo que você vai entender ali, pegar o, né, pra você não perder o fio da meada e saber do que eu estou falando hoje, tá? Porque é tudo na ordem dos acontecimentos. Se você perdeu o vídeo de ontem, talvez você não entenda do que eu estou falando hoje. Então, por isso é importante você acompanhar todos os dias e não perder nenhuma leitura da Bíblia para você, né, pegar aqui, porque tem começo, tem meio, tem fim, para você ir caminhando aqui junto com a gente nessa leitura, nesse aprendizado, tá bom, meus amores? Hoje nós vamos falar assim, ó, de leis diversas, né? E aí o subtítulo é Senhoras e Escravos. Êxodo capítulo 21 diz assim: são essas as leis que você proclamará ao povo. Se você comprar um escravo hebreu, ele o servirá por 6 anos. Mas no 7º ano será liberto, sem precisar pagar nada. Se chegou solteiro, solteiro receberá liberdade. Mas se chegou casado, sua mulher irá com ele. Se o seu senhor lhe tiver dado uma mulher, e essa lhe tiver dado filhos ou filhas, a mulher e os filhos permanecerão ao Senhor. Somente o homem sairá livre. Nossa, como assim? Se, porém, o escravo declarar: eu amo o meu senhor, a minha mulher e os meus filhos, e não quero sair livre, o seu senhor o levará perante os juízes. Terá que levá-lo à porta ou à lateral da porta e furar a sua orelha. Assim ele será seu escravo por toda a vida. Gente, eu acho, né, bizarro essas coisas de escravo, de ter posse. Hoje a gente, no século que a gente vive, no ano de 2023, isso na nossa mentalidade não funciona, né? É muito estranho. Mas de saber que isso aqui realmente é verídico e aconteceu não somente ali com os negros, com os escravos negros. Não, a gente está falando aqui do Antigo Testamento, a gente está falando aqui dos hebreus, de escravos de hebreus, de senhores, de mulheres. Isso era muito comum, né? Hoje a gente fazendo a leitura é estranho, confesso, é estranho. Mas naquela época era super comum. E Deus estava falando aqui, ó, vai ter algumas regras, né? E aqui a gente está lendo essas regras. Na minha cabeça não funciona, mas a gente tem que ler, né? Mas vamos lá. Seu escravo por toda a vida. Se um homem vender sua filha como escrava, ela não será liberta como os escravos homens. Se ela não agradar ao seu senhor que a escolheu, ele deverá permitir que ela seja resgatada. Não poderá vendê-la a estrangeiros, pois isso seria deslealdade para com ela. Se o seu senhor a escolher para seu filho, lhe dará o direito de uma filha. Se o senhor tomar uma segunda mulher para si, não poderá privar a primeira de alimento, de roupas e dos direitos conjugais. Se não lhes garantir essas 3 coisas, ela poderá ir embora sem precisar pagar nada. Bom, como eu disse, né, tem regras, não é feito de qualquer forma, não é feito de qualquer maneira, e é aqui que Deus está falando para eles, porque isso, como eu disse e repito, era comum, fazia parte da cultura deles, fazia parte do cotidiano deles, então Deus estava estabelecendo ali algumas leis, né? Continuando, o subtítulo diz assim, ó, violência. Quem ferir um homem e o matar terá que ser executado. Todavia, se não o fez intencionalmente, mas Deus o permitiu, designei um lugar para onde poderá fugir. Mas se alguém tiver planejado matar o outro deliberadamente, tire-o até mesmo do meu altar e mate-o. Quem agredir o próprio pai ou a própria mãe terá que ser executado. Aquele que sequestrar alguém e vendê-lo ou for apanhado com ele em seu poder terá que ser executado. Quem amaldiçoar seu pai ou a sua mãe terá que ser executado. Olha isso, gente do céu.
Se dois homens brigarem e um deles ferir o outro com uma pedra ou com um punho, e o outro não morrer, mas cair de cama, aquele que o feriu será absolvido. E se o outro se levantar e caminhar com o auxílio de uma bengala, todavia, ele terá que indenizar o homem ferido pelo tempo que este perdeu e responsabilizar-lhe por sua completa recuperação. Se alguém ferir seu escravo ou escrava com um pedaço de pau e como resultado o escravo morrer, ele será punido. Mas se o escravo sobreviver 1 ou 2 dias, não será punido, visto que é sua propriedade. Gente, bizarro isso, né? Muito estranho mesmo. Ainda bem que as coisas mudaram, né? A gente não vive mais no tempo da lei, mas sim no tempo da graça, né? Muitas coisas mudaram, porque realmente eu acho isso aqui muito pesado. Não sei vocês, mas eu acho bem pesado. Se homens brigarem e ferirem uma mulher grávida e ela der à luz prematuramente, não havendo, porém, nenhum dano sério, o ofensor pagará a indenização que o marido daquela mulher exigir, conforme determinação dos juízes. Mas se houver danos graves, apenas será vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, contusão por contusão. Se alguém ferir o seu escravo ou sua escrava no olho e o cegar, terá que libertar o escravo como compensação pelo olho. Se quebrar um dente de um escravo ou de uma escrava, terá que libertar o escravo como a compensação pelo seu dente. Se um boi chifrar um homem ou uma mulher, causando-lhe a morte, o boi terá que ser apedrejado até a morte, e a sua carne não poderá ser comida, mas o dono do boi será absolvido. Se todavia o boi costumava chifrar e o dono, ainda que alertado, não manteve preso, e o boi matar um homem ou uma mulher, o boi será apedrejado e o dono também será morto. Ou seja, porque ele negligenciou ali, né? Caso, porém, lhe peçam um pagamento, poderá resgatar a sua vida, pagando o que for exigido. Esta sentença também se aplica no caso de um boi chifrar um menino ou uma menina. Se o boi chifrar um escravo ou uma escrava, o dono do animal terá que pagar 360 gramas de prata ao dono do escravo e o boi será apedrejado. Ai, gente do céu, que leis, né? Que coisa, meu Deus, muito pesado isso aqui, muito pesado, não gosto de ler isso aqui, não gostei de ler isso aqui. Mas é necessário, né? Independente se eu gosto ou se eu não gosto da minha opinião ou não da minha opinião. Bora então finalizar então essa leitura de hoje, que eu não gostei. Mas já vou gravar para vocês então a continuação dessas leis, né? Agora a gente vai falar amanhã sobre direitos da propriedade. Não sei do que se trata, mas nós vamos descobrir juntos na leitura de amanhã. Tá bom, meus amores? Fiquem com Deus. Deus abençoe a vida de vocês grandemente e espero vocês aqui então amanhã. Beijo!